Olá, tudo bom? Tudo tranquilo, pá, terráqueos? Bom, é o seguinte, estamos aqui para continuar então as nossas aulas de design digital. Hoje, aula número 8, parte A. Aula número 8, parte A. Sobre o que nós vamos falar? É o que nós vamos ver. Isso mesmo, nós vamos falar sobre seleção ou ferramentas de seleção nos softwares de edição de imagem. Nós estamos utilizando o GIMP, né? Então isso é importante porque existem muitos softwares de seleção de imagem e você pode usar outros aí e todos eles vão ter as ferramentas que nós vamos falar aqui. Mas para nossa aula, o nosso software selecionado é o GIMP. Ok? Vamos lá então? Vamos falar sobre isso? Muito bem. Então, na aula passada nós reconhecemos algumas ferramentas do GIMP, do menu arquivo, como abrir, como salvar, etc e tal. E nessa aula nós vamos então trabalhar com o GIMP e ver as ferramentas que ele tem para edição e para todas as outros softwares também do mesmo tipo, né? Também possuem. Vamos usar ferramentas de seleção especificamente nesta aula. O que é uma ferramenta de seleção? Para que serve e aonde a gente aplica isso? Bom, uma ferramenta de seleção é muito importante na edição de imagens, na edição de gráficos. Por quê? Porque digamos que nós vamos editar uma imagem ou uma foto que a gente colocou lá no GIMP para trabalhar com ela, para fazer uma montagem, para fazer uma arte e assim por diante. Então a ferramenta de seleção é fundamental porque com ela nós podemos recortar um pedaço da imagem com precisão, nós podemos tornar a seleção apenas a seleção editável, protegendo o resto da imagem. Então eu posso fazer um recorte, tirar dali e colocar num outro lugar, né? Posso cortar um pedaço da imagem, fazer uma montagem, uma colagem em outro lugar, aquelas montagens perfeitas, né? O pessoal fala montagem do Photoshop, mas pode ser do GIMP também. Então eu uso ferramentas de recorte. Mas também eu posso fazer um recorte na imagem e não tirar ela dali, não separar, apenas aplicar um filtro ou um desenho ou alguma coisa e eu quero proteger o resto da imagem. Então a seleção também permite fazer isso. E também eu posso fazer composições em seleções. Posso fazer seleções mais complexas aí que a gente vai tentar ver aí também. Então a ferramenta de seleção, sem dúvida, é muito importante. Bom, para a gente trabalhar com essa aula, nós vamos utilizar uma imagem. Então eu abri uma imagem qualquer aí, peguei na internet, né? Tem até o autor aí da imagem, parece que é um desenho, um pato, né? Então, mas pode pegar qualquer imagem aí. Eu peguei essa daí, mas fique à vontade, tá? Pode pegar uma foto sua, talvez uma imagem produzida por você mesmo. Bom, aí a gente tem que entender o seguinte: no GIMP nós temos opções para seleção que estão na caixa de ferramenta. Aquela seleçãozinha ali do lado mostra os tipos de ferramentas de seleção que tem no GIMP. E tá faltando mais uma aqui que ficou de fora desse desenho, né? Que é esse aqui de baixo aqui também. Esse aqui, tá? Então é a ferramenta retangular, que é essa aqui. É a ferramenta elíptica, que é essa daqui. É a ferramenta livre, que é esse lacinho aqui. É por cor, que é... Opa, pulou um aqui, ó. Desculpa, por cor é essa daqui. Tá faltando uma aí, né? Tá faltando essa daqui. Aí depois tem a tesoura. E tem a seleção de frente, que é essa daqui de baixo. Pulei uma aí, mas tudo bem. Vamos lá. Então, para todas essas opções, pode ser aplicadas teclas de atalho, como descrito abaixo. Então, veja só. Eu posso variar o jeito de eu fazer os recortes e seleções
de acordo com a ferramenta, usando teclas de atalho. Isso vai mudar um pouco de ferramenta para ferramenta. Por isso que eu vou tentar mostrar para vocês aqui ao vivo assim, gravado, né? Como que funciona isso. Então, mas as teclas Shift, Ctrl, Alt e Alt GR são utilizadas aí, ou então a junção delas também tem funções diferentes. Por exemplo, a função Shift tem, enquanto eu estou arrastando o mouse para fazer uma seleção, eu clico em Shift, então eu posso adicionar seleções. Então, digamos que eu já selecionei um quadradinho, quero selecionar outro numa outra região da imagem. Aperto Shift, seleciono outro. Mas se eles forem cruzarem, né, por assim dizer, tentando sozinho, se eles cruzarem um com o outro, né, por exemplo assim, fiz um quadradinho aqui, ó. Imaginou um quadradinho aqui? Aí eu fiz outro quadradinho que um une no outro. Então, quando eu uso essa ferramenta do Shift, ele adiciona, certo? Um quadradinho ao outro. Se eu usar o Ctrl, ele faz ao contrário. Aí ele subtrai. Né? Se eu usar o Ctrl ali, ó, aí ele subtrai. Então, se eu desenhar dois quadradinhos, um vai apagar o outro, um vai subtrair do outro. E também tem lá embaixo, né, o Ctrl Shift, que daí eu pego dois quadradinhos e ele faz a interseção, quer dizer, ele pega só o que é comum entre os dois. Interessante, né? Aí tem o Ctrl, então o Shift adiciona, o Ctrl subtrai e o Alt move a máscara. Então, se eu apertar Alt, eu posso mexer e posicionar a máscara, ou seja, o recorte, em outro lugar, sem mudar o tamanho e assim por diante. Já o Alt GR, ele recorta a seleção e move. Interessante, faz uma cópia, inclusive joga em outra camada. E o Alt Shift faz uma cópia e arrasta a seleção. Aliás, vamos lá, vamos melhorar aqui. O Alt GR recorta e aí quando você move, você arranca aquele pedaço e joga em outro lugar. O Alt Shift aí não arranca, ele faz uma cópia e você pode arrastar. A gente vai mostrar isso aí na prática, tá? Bom, vamos começar então com as ferramentas, começando pela retangular. Então, a retangular você encontra aqui, a primeira, você desenha um quadradinho, e aí ela funciona como um quadrado ou um retângulo. Então você clica e usa o mouse segurando o botão esquerdo e arrastando. Só que todas as ferramentas possuem algumas configurações que estão aqui, ó. Então, por exemplo, no caso da ferramenta retangular, você pode enevoar bordas, você pode colocar, embora ela seja retângulo, você pode fazer com que os retângulos fiquem com os cantos arredondados. Aí, se você marcar aqui, vai definir o quão arredondado é esse retângulo. Você pode fixar também, ó. Se eu colocar aqui esse fixa, marcar aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai virar quadrado, ó, porque está 1 por 1, tá vendo? Então ele fixa em 1 por 1, significa que ele vai sempre desenhar um quadrado. Se você fixar 1 por 2, ou coisas assim, aí ele vai sempre desenhar um retângulo proporcional. Se você não marcar fixa, então a coisa fica livre, você pode desenhar como você quiser. Vamos ver como é que faz isso? Então vamos lá para o software. Estou no software agora e vamos ver o que faz. Eu já subi a imagem aqui, né? Como você está vendo, uma camada que eu colei aqui e está aqui. Então a ferramenta de seleção retangular. Ah lá. Então a princípio, ó, eu posso desenhar retângulos. Se eu não clicar em nenhuma tecla de atalho, ele simplesmente recorta retângulos. O que eu faço com esse recorte depois? Isso é um assunto para a próxima aula. Mas se eu apertar Delete, apaga. Enfim. Aqui também dá para redimensionar, né? Esses quadradinhos aqui tem essa função, ó, de redimensionar um canto, redimensionar o outro e assim por diante, tá? Aqui, ó, se eu colocar aqui, ele redimensiona em cima, aqui ele redimensiona embaixo, na lateral, tá vendo? Então ele aparece essas opções aqui também. Bom, mas além disso, se eu apertar o Shift, olha lá, aparece um maisinho. Então significa que eu posso desenhar outro retângulo e ele não apaga aquele anterior, ó. Posso desenhar quantos retângulos eu quiser. Inclusive, se eu desenhar um em cima do outro aqui, ó, olha o que vai acontecer, ó. Eita, vamos lá. Tá apagando a seleção? Aí quando eu clico fora ele apaga.
Olha lá, fiz uma seleção múltipla aqui, ó, tá vendo? Dá pra ver? Se eu der um delete aqui, ó, ela apagou a seleção múltipla que eu fiz, né? Eu clico fora e apaga. Ctrl Z. Eu não sei porque ele está fazendo isso, ele não está mantendo a seleção, né? Bom, é porque eu cliquei fora. Claro, né? Burro. O que acontece é o seguinte: como eu estou com a ferramenta de retângulo selecionado, se eu fizer isso aqui, clicar aqui, ele está achando que eu selecionei um ponto aqui, né? Então é claro que se eu fizer isso aqui e quiser que a seleção se mantenha aqui, opa, apertei, ó, usando mais, aí eu clico em outro lugar aqui, sei lá, aqui, ó, pronto, a seleção se mantém, tá? E aí eu consigo fazer o que eu quiser. Se eu trabalhar aqui com o Ctrl, olha lá, aí aparece um menuzinho. Aí o que vai acontecer, ó? Aqui, se eu desenhar ele em outro lugar, não acontece nada. Mas se eu desenhar por dentro, ó, o que está acontecendo aqui, ó? Subtrai, ó, tá vendo? Então, por exemplo, eu desenho um primeiro retângulo e aí eu venho desenhando outros retângulos aqui, ó. O que vai acontecer? Olha lá, fez um recorte aí, um retalho todo esquisitão aí, porque um subtraiu o outro, tá bom? Aí tem as outras opções aqui, ó. Por exemplo, se eu colocar Alt, aí eu arrasto essa forma para outro lugar. Entendeu? Só o Alt. Olha lá. O Alt, eu tenho já uma seleção, eu arrasto a seleção para outro lugar. Se eu apertar o Alt GR, aí ele faz uma cópia. Não fez. Pera aí, vamos fazer de novo aqui, ó. Vamos fazer o retângulo. Aí eu aperto Alt GR. Tem que esperar um pouquinho. Olha lá. Bom, ele não fez uma cópia como eu imaginava. Deixa eu ver aqui o que está faltando. É o Alt Shift. Ah, é isso aí. É o contrário, né? Desculpa. O Alt GR ele recorta, tá? É que eu confundi aqui. O Alt GR então ele cria um recorte. Ó, vou fazer de novo. Eita, ó, tá acontecendo aqui. Que doideira. É porque ele fez isso em outra camada, né? Deixa eu dar uns Ctrl Z aqui, senão. Alt G. Olha lá, recortou, criou outra camada aqui. Alt Shift, o Alt normal e o Shift. Criou outra camada também, mas fez uma cópia. Se eu der um Enter aqui, ó, essa camada flutuante, peraí, deixa eu voltar aqui, Ctrl Z. Ó, se eu der clicar aqui fora, aqui, ó, pronto. Aí essa camada flutuante se torna o meu desenho original. Então agora eu colei ali e já era. Ctrl Z aqui, que não é isso que eu quero fazer não. Aí, tá? Não sei se vocês estão dando para entender. Aqui ao vivo acontece uns rolos aqui, tá? E aí tem o Ctrl Shift também. O que o Ctrl Shift faz? Tem que estar com esse cara selecionado. Ctrl Shift. Ctrl Shift. Ctrl Shift. Olha lá, clique e arraste para fazer interseção. Então aí eu faço assim, ó. Faço um desenho. Aí depois eu dou um mais. Aí se for Ctrl Shift, olha lá, ele faz a interseção. É isso aí. Então, ó, tá aqui um quadradinho, desenhei outro. Ele sobrou só a interseção. Não sei se deu pra ver. Faço um quadradinho, Ctrl Shift, desenhei outro quadradinho. Olha lá.
eu clicar aqui fora para você. Só sobrou o quadradinho do meio, que é onde houve uma interseção entre os dois retângulos. Então, essas são as ferramentas. Eu mostrei o retângulo para você. Se eu quisesse que ele desenhasse um quadrado, né, eu clicaria aqui e colocaria fixa. Aí ele sai um quadrado, porque aqui está 1 por 1. Só tome cuidado, porque se você desenhar um retângulo esquisito antes, ó, pera aí, vamos tirar o fixa e desenhar um retângulo esquisito. Aí, se você fixar agora, ele vai desenhar outros retângulos com o mesmo formato. Então, para que você não faça isso, clica fora, volta, fixa aqui 1 por 1. É isso, tem que ver, 1 por 1 é quadrado. Tá? Então é isso. Essa é a ferramenta de retângulo. E eu já aproveitei e mostrei para você os shifts, controls e alts diferentes que tornam possível você fazer outros tipos de seleção. Tá? Droga, eu tinha apertado o Alt GR aqui e ele mudou aqui outra coisa também. Loucura. Não sei se vocês viram tudo que eu mostrei aqui, tá? Porque houve uma desatenção aqui e eu mudei a tela, tá bom? Mas, ó, agora com a tela aqui, não sei se você estava vendo antes, então, ó, fixei, ele desenha retângulos. Quando eu aperto Ctrl, ele subtrai. Quando eu aperto Ctrl e Shift, eu desenho um retângulo, Ctrl Shift, desenho outro por cima, ele só pega a interseção. Quando eu desenho um retângulo e aperto somente o Shift, ele adiciona. E quando eu aperto retângulo e eu desenho e eu aperto o Alt, ele arrasta. Se eu apertar Alt Shift, ele faz uma cópia e arrasta para outro lugar. Se eu apertar o Alt GR, que eu não vou apertar porque senão eu saio daqui, aí eu faço um recorte, tá? Depois eu mostro com um círculo também essas possibilidades aí. Bom, vamos lá então. Então já vimos a ferramenta retangular. Agora é a vez da ferramenta. Aqui está o exemplo de uma ferramenta retangular. E agora a seleção elíptica. Seleção elíptica. Essa ferramenta seleciona um círculo ou uma elipse. Então a mesma coisa, você clica com o mouse e arrasta. E ainda tem algumas configurações aqui do lado. Então vamos lá, vamos voltar lá. Vamos voltar no GIMP. Então tá aqui, ó. Deixa eu só dar um ESC aqui. Não quero continuar com essa seleção aqui. Ctrl Z, Ctrl Z. Aí, original. Vou para elipse. O que tem aqui, ó? Tem o fixa também. Então se eu clicar em fixa, eu desenho um círculo perfeito. A mesma coisa, tá? Desenhei um círculo. Né? Se eu apertar o Shift, desenho outro círculo e eles se somam. Se eu apertar o Ctrl, desenho outro círculo e eles se subtraem. Estou apertando Delete aqui para vocês verem o resultado das seleções. Se eu apertar o Alt, eu movo isso aqui. Se eu apertar o Alt Shift, faço uma cópia. E aí eu movo a cópia para onde eu quiser. Posso até pegar a seleção aqui, ó, depois mais para frente a gente vai ver isso. Mas eu posso pegar a seleção e jogar ela para uma nova camada, tá? Editar, nova camada. Mas isso aí fica para proximal. Daí eu trabalho só com esse desenho aqui, ó. Vou fazer aqui isso rapidinho para você ver. Olha lá. Paste em colar como nova camada. Aí ele cria uma nova camada. Fica legal. Bom, deixa eu aproximar, vai. Camada colada. Então isso aqui eu não quero mais. Volto aqui.
esse cara tá fazendo aqui? Colei alguma coisa errada aqui. Veio um desenho. Aí. É isso aí. Bom, então isso daí é o círculo. Se eu tirar o fixa, daí eu consigo fazer elipses, né? Consigo fazer elipses. Certo? Cara, deixa eu desligar isso aqui que tá difícil. Bom, continuando. Onde que eu parei aqui? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer esse vídeo em duas partes. Tá ficando longo, né? Vou dar uma pausa aqui. Não acabou ainda, hein? Assista imediatamente o próximo vídeo. Vou só dar uma paradinha aqui para poder cortar em duas partes.